Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto escrito pelos irmãos Heber e Mariana Aleixo, cujo nome é Gratidão em Tudo. Bem, esse texto foi escrito para o Manancial e ele é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus. E o objetivo é inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente as nossas vidas. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Então, como vocês sabem, eu não escrevi o texto. Quem escreveu foi os irmãos Heber e Mariana Aleixo. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Tá bom? Como tenho feito todos os dias, eu peço novamente hoje que se você não se inscreveu no canal, que possa fazê-lo, para que esse canal possa se expandir e outras pessoas possam também conhecer a palavra de Deus, fazer o devocional com a gente e aprender as lições que são importantes para nós e serão importantes para eles também. Tá bom? Então, se você já é inscrito, aciona o sininho, deixa uma mensagem, só para a gente ver que você está ali com a gente, tá bom? Bom, então vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe, nos mostre a importância da gratidão. Ó Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, pelo privilégio de lermos a tua palavra, que possamos, se ainda não entendemos a importância da gratidão, que possamos hoje entender e guardar no nosso coração e executar tudo com gratidão. Obrigada por tudo, perdoa, Senhor, quando a gente não é grato. É em teu nome que oramos. Amém. Bem, irmãos, então, hoje nós leremos 1 Tessalonicenses 5, 16 a 22. Ora, esse texto é uma mensagem super poderosa sobre a vida cristã prática e vai falar sobre a importância da gratidão. Qual que vai ser a mensagem principal? A mensagem central. Alegria constante, oração contínua, gratidão em todas as circunstâncias e discernimento espiritual. Alegria constante como? A gratidão, ela anda de mãos dadas com alegria. Quando a gente tem um coração agradecido, mesmo no meio dos desafios, das dificuldades, a gente consegue manter a esperança viva. Oração contínua. A gratidão também vai ser expressa na oração. Porque orar o tempo todo é reconhecer que a gente depende o tempo todo de Deus. Então, aqui, quando a gente fala em orar o tempo todo, não é ficar de joelho o tempo todo. Mas em tudo que você faz, você vai conversando com Deus, fala, Senhor me orienta, Senhor me perdoa, Senhor me segue, me dá um segmento para os meus passos, enfim. O tempo todo você está falando com Deus. Porque a oração é conversar com Deus. Gratidão em todas as circunstâncias. Então, não significa que todas as circunstâncias que a gente vai viver são legais. Que delícia, tô doente. Não é nada disso. Mas significa que a gente pode encontrar motivos para agradecer mesmo nos desafios. Seja pelo aprendizado, pela força recebida, pela presença das pessoas na nossa vida ou pela presença de Deus. Sempre é um motivo para agradecer. Discernimento espiritual. A gratidão vai ajudar a gente a valorizar o que é bom e a rejeitar o que nos afasta de Deus. E vai nos levar à santidade prática, isso é, afastar-se do mal é também um ato de gratidão. Deus se alegra com isso. Pois quando a gente reconhece quem é Jesus na nossa vida, a gente percebe que Cristo é um presente precioso. Então, a gente vai a cada dia tentando andar mais e mais nas pegadas dele. Bom, reflexão. A gratidão não é apenas um sentimento, tô grato, mas uma postura de vida. O irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala que ele vai lembrar a gente, né, que quando a gente agradece em todas as circunstâncias, isso é a vontade de Deus. Então não é de bobeira. Deus se alegra com isso, é a vontade dele. Ou seja, é parte essencial da nossa fé. Nós temos que ser gratos. Então, ser grato transforma a forma como vemos o mundo, em vez de focar no que falta no mundo. Passamos a enxergar o que já temos como uma dádiva, um presente, como algo que nos preenche. Amém?
Bom, a moral da história, né? É que a gratidão vai abrir espaço para alegria, vai fortalecer a oração e vai nos manter ali, ó, firmes na fé. Amém? Bom, vamos ler então 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 22. E diz assim, ó. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos em Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Amém? Bom, então, irmãos, a vontade de Deus é que a gente seja agradecido, grato, não apenas pelas vitórias, mas em todas as circunstâncias. Inclusive, o versículo que os irmãos escolheram é o 18, que diz: em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Então, a vontade de Deus é essa, que a gente seja grato sempre, em qualquer circunstância, nas que nós julgamos boas e nas circunstâncias que julgamos más, que são desafios. Isso não quer dizer que tudo vai ser molezinha, que tudo vai ser fácil, mas que mesmo em meio às dificuldades, os desafios, as lutas, há motivo sim para agradecer. Muitas vezes a gente procura grandes milagres, grandes respostas, umas coisas assim extraordinárias, e a gente esquece, né, de notar os pequenos presentes de Deus, como o sorriso de um filho, o café na mesa, o pão, o cheiro da chuva, enfim. Nós temos tantos motivos para agradecer, uma conversa sincera, o fato de termos amigos, termos família, enfim, o fato de podermos aqui ler a palavra, tantos motivos para agradecer. Então, a gratidão vai ajudar a gente a perceber que Deus não está distante, de forma alguma, pois Ele se manifesta o quê? No ordinário, no comum. Ele se manifesta com amor e de forma extraordinária. Agradecer, muitas vezes, muda totalmente o modo de olhar as coisas, muda a nossa perspectiva. Por quê? Vai tirar o foco das dificuldades e vai colocar o foco aonde? Em Jesus Cristo. Lembrando que Ele continua sendo a nossa esperança, a despeito de qualquer dificuldade que possamos enfrentar. Então, um exercício simples e assim, muito poderoso, é você pega uma canetinha, ó, um pedacinho de papel, ó, e começa a escrever ali, ó, as coisas que Deus tem feito por você ao longo do dia. Inclusive, alguém me disse que é uma coisa muito legal ao final do dia você pegar, pelo menos anotar ali numa agenda, 3 coisas bacanas que Deus fez por você naquele dia. É um jeito de você não se desviar das pequenas bênçãos que revelam o cuidado do Senhor conosco. Então, isso nos ensina a ver com olhos espirituais aquilo que talvez passaria despercebido. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar novamente. É breve, mas é só para nos lembrar da importância da gratidão. Então, era pai e filho. Ambos iam trabalhar a cavalo. E ambos iam por um desfiladeiro, em momentos diferentes. Então, eles se despediram, o filho foi na frente e depois foi o pai. E o filho, ao término do dia, se encontrou com o pai, né? Falou: pai, eu quero te falar uma bênção que eu recebi hoje. Como Deus me abençoou. Nossa, foi uma coisa extraordinária. Fui trabalhar com o meu cavalo, peguei o desfiladeiro e a gente estava indo. De repente, o cavalo tropeçou. O desfiladeiro lá embaixo, não haveria possibilidade nenhuma de eu sobreviver. E eu vi a morte na minha frente. E de repente, o cavalo se aprumou e eu consegui chegar no trabalho são e salvo. Isso foi uma bênção, sou muito grata a Deus. Aí o pai falou: nossa, que maravilha, meu filho, que maravilha, vamos agradecer a Deus por isso. Ele falou: também tem uma bênção maravilhosa para te contar. O filho falou: é mesmo, pai, você tem? Tenho. Você sabe que eu peguei meu cavalo, fui pelo desfiladeiro, galopando, e cheguei lá e voltei sem nenhuma intercorrência. Olha que milagre. É isso, irmãos. É o foco na gratidão. Então, às vezes, a gente esquece que Deus trabalha naquilo que é ordinário, de forma extraordinária.
Amém? Bom, então agora eu vou me despedir, deixando aqui o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que temos que ter gratidão em tudo, para nós, o abraço dá super certo. Quero também que vocês se lembrem do nosso versículo desse ano, que é 1 Coríntios 3,16, que diz: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu vou terminar deixando a frase do ano, que foi escrita pelo reverendo Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.